Graça e paz, irmãos. Bom dia. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Não sei você, mas eu estou muito grato ao Senhor. Eu sinto que Deus, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. E eu sinto que Deus tem cuidado de nós. Você sente isso? Você sente que esse dia que Deus separou para nós aqui, final de semana, é um cuidado? Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Eu fui muito tocado, irmãos, ontem pela palavra. Quando a gente ouve a exposição da palavra do Senhor, irmãos, não tem como a gente não ser tocado. Não sei você, mas ontem, irmão Alex, já cedo ainda, irmão Adriano, às 15, trouxe uma palavra maravilhosa para nós, para os jovens, né? Mas quem teve a oportunidade de estar aqui, participar, uma palavra sobre santidade. Precisamos ser santificados diariamente, né? Eu acho que aquela palavra não foi só para os jovens, né? Eu acho que foi para mim também. Depois o irmão Alex expôs também mais um momento da palavra, falando sobre vários aspectos da igreja, no sentido prático, não é? Trouxe para nós a questão da igreja universal, mas também ele foi esmiuçando, né? Cada pedacinho, né? Cada coisa importante que diz respeito à igreja na sua prática local, assembleia local. Eu não sei se você tocou nisso, irmão, mas eu fui muito encorajado. Os aspectos práticos da igreja, principalmente, eu estava comentando, né, Arnaldo, de carregar a carga uns dos outros. Tem gente que tem as costas largas, né? Dá para carregar uns 2, 3, né? Mas isso é muito importante, irmãos. E o irmão também falou do amor. Nesses últimos tempos, irmãos, nós precisamos ser uma igreja do amor fraternal. Uma igreja acolhedora. Uma igreja que realmente cuida uns dos outros. Isso é muito bom, né, irmãos? Eu estava conversando ali com o irmão Manel, né, irmão Manel? Muitas igrejas hoje carecem do amor. Carecem do abraço. São coisas tão simples, irmãos. Um abraço pode curar. Amém. Uma palavra positiva pode restaurar uma pessoa. Chega de tantas coisas negativas, né? Tá na hora da gente começar a subir a ladeira. Chega de descer, né? Vamos para o alto. Encorajar os irmãos. Dizer para os irmãos que você o ama. Se você tiver liberdade, ontem eu senti o Alex com muita liberdade no espírito. Isso é muito gostoso, irmãos. A gente está num ambiente, né, Ronaldo, onde a gente se sente liberdade. Onde o Espírito te dá liberdade. E é o Espírito que fala, não é? Então, nesse momento aqui que o Senhor separou para nós, o irmão falou que eu posso falar até meio-dia, então é o que dá umas 2 horas aí? Que horas são? Pelo amor de Deus, né, Lisinete? Não é assim, né? Vamos orar, convido os irmãos a gente ficar de pé, quem puder. Agradecer mais uma vez ao Senhor. Querido Senhor, não temos palavra para agradecer, Senhor. Tua bondade e a tua misericórdia. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ó Senhor, como somos gratos a Ti, Senhor. Continua cuidando da Tua igreja. Continua cuidando de cada um de nós. Que possamos ser pessoas amáveis. Pessoas que realmente levam a carga uns dos outros. Pessoas que cuidam uns dos outros. Isso é verdadeira igreja, Senhor. E realmente se preocupa com o outro. Além de amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como a Ti mesmo. Nos leva, Senhor, esse padrão, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti pela Tua misericórdia. Continua cuidando de nós. Esse momento que o Senhor separou para nós. Fala cada um de nós. Continua falando. Que o Espírito tenha liberdade. Que nós possamos diminuir. E o Senhor possa crescer.
Senhor, tire-nos do centro. Que o centro possa ser Cristo. Que a gente possa ser apenas um canal para transmitir aquilo que está no teu coração. Que o Espírito possa passear no nosso meio. Possa ter liberdade. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Graças ao Senhor, irmãos. Não vou demorar 2 horas não, irmão. Vou falar aqui rapidinho, tá? Fique tranquilo. Ninguém tá com fome, né? Tomamos um cafezinho agorinha. Tá tranquilo, né? Então, irmãos, eu queria ter essa liberdade de poder falar um pouco sobre esse cuidado de Deus. Eu tive um sentimento ontem, já tinha colocado algo no meu coração, mas ouvindo o irmão Alex, você falou, não é isso que eu quero que você fale. Então a gente tem que ser um com o Espírito Santo, né? Fiel ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ter liberdade, irmão. Porque Paulo fala que o Espírito dentro de nós, ele se move. Ele geme. Não é isso que Paulo fala? O Espírito está gemendo dentro de nós. E se nós não tivermos a sensibilidade de perceber, irmãos, esse gemido do Espírito, você vai acabar falando aquilo que está no seu coração. E não vai falar aquilo que está no coração de Deus. Então eu sinto que nesse momento que o Senhor separou para nós, nós precisamos valorizar essa questão do cuidado, irmãos. E aí eu lembrei de um versículo, de 1 de Pedro 5, 7. É muito interessante esse versículo. Paulo fala assim, Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, que contraste aqui. Ansiedade, algo embora seja negativo, mas Pedro está falando do cuidado de Deus. Eu estava falando ali com a irmã Andréa, né? Para quem não sabe, a irmã Andréa é psicóloga, viu? Quem precisar de um cuidado aí, no lado emocional, da alma, né, irmã? Por que eu falo isso, irmão? Porque muitas vezes nós somos tão espiritual. Paulo fala para a gente cuidar da integridade, deixar a integridade do corpo, alma e espírito. Conservar íntegro o espírito, a alma e o corpo. Né? E às vezes a gente precisa de um profissional na área para nos ajudar, para nos orientar nessa área. Né? Por isso que Pedro está falando aqui, ó, lança sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o Senhor, letra maiúscula. Lança sobre ele, Ronaldo, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa? Por que a gente tem que lançar nossas ansiedades a ele? Porque ele é o único que pode cuidar de nós. Ele é o único que pode nos curar. E nós sabemos e entendemos que a palavra de Deus cura. Não sei se você foi curado ontem. Não é, irmãos? A gente lembra de Hebreus 4:12. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Diga assim, a palavra de Deus é viva. E eficaz. Presta atenção que Pedro fala aqui, ó, ele é mais cortante. Irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos, preste atenção nos detalhes. Todos nós conhecemos essa passagem, mas olha o detalhe que o autor de Hebreus fala aqui. Porque ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela corta pelos 2 lados. E ela penetra. A palavra ontem penetrou em você? Amém. Você deixou ela penetrar em você? Amém. E é muito rico esse versículo. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela não para por aí, Arnaldo. Ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está passando. Porque a palavra de Deus ela tem esse poder, irmãos. E o autor de Hebreus,
ele fala de uma coisa também muito interessante, que é a negligência, o perigo de você negligenciar a palavra. Hebreus ainda, capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Porque importa, quando o autor de Hebreus está falando aqui, importa porque é importante. Que você faça o quê? Que você se apegue. O que é apegar, irmão? Você é apegado a alguma coisa? O que é se apegar à palavra? Porque a palavra ela tem esse poder. Importa, o autor de Hebreus fala assim, é importante que vocês se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas. Agora eu quero ler para os irmãos nessa versão 1611. Eu tenho me apaixonado por essa versão da King James 1611, que ela entra nos detalhes assim, irmãos, que muitas vezes a João Ferreira de Almeida não mostra, não desfazendo das versões, viu, irmãos? Muitas vezes, algumas versões, elas são baseadas em alguns pergaminhos, em alguns rolos e outras não. Por isso que às vezes uma coisa tem uma coisa não tem na outra, e elas se completam, né? E é muito importante e interessante a gente ver isso. Olha o que diz a versão 1611. Diz assim, ó, portanto, convém. É conveniente. Atentar. Preste atenção aqui nos detalhes. Com mais zelo, com a mais zelosa atenção. Não sei se os irmãos atentaram para esse detalhe, ó. Portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido. Temos que ter zelo, para que em nenhum momento deixemos-nos escapar. Nossa, irmãos, mudou tudo, hein, Mateus? Os irmãos percebem que riqueza, Magda? Não deixar escapar. Agora, o mais importante ainda, essa palavra aqui que ele fala desviar, que é escapar. Olha o sentido, o significado dessa palavra. Sermos levados por uma forte correnteza. Você pode ser levado por uma correnteza. Os irmãos percebem? Se nós não tivermos convicção da palavra de Deus, atentarmos à palavra de Deus, nos apegar com firmeza à palavra de Deus, você pode ser levado por uma correnteza. Porque aqui ele está falando, aqui, ó, de escapar, de se desviar, para que nós não nos desviemos dela, não nos escapemos. E aqui no original, escapar está falando assim, ó, você pode ser levado por uma forte correnteza. Irmãos, agora a pergunta que eu falo para os irmãos, e eu quero perguntar para mim: quem é que está sempre tentando nos tirar e nos desviar dos caminhos e propósitos de Deus? Não é Satanás? Não é o diabo que sempre tenta fazer isso? Desviar você? Levar você nessa correnteza? Mente. É por isso, irmãos, por que eu estou lendo essa porção de Hebreus? Que é muito importante no contexto que nós estamos vivendo. E aí o autor de Hebreus, logo na sequência, no versículo 8, ele vai falar de sobriedade. Olha, não sei se os irmãos estão entendendo. Sede sóbrios e vigilantes. Irmãos, preste atenção nisso. Ele está dizendo assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora, olha só, eu vou ler novamente esse versículo para os irmãos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé. Resiste firme à opressão, ao ataque de Satanás como?
na fé. Resista firme na fé. Certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que está sofrendo. Aqui ele está falando que toda a irmandade está sofrendo. Mas você já percebeu que Pedro, eu sempre confundo Paulo, Pedro. Mas você já percebeu que dentro dessa linha de valorizar a palavra, né, de se apegar com mais firmeza, e aí o autor de Hebreus está falando de ter sobriedade. Aqui, se você for ver, é mente sóbria. Porque se você não tiver sua mente em sobriedade, irmãos, você não vai perceber o cuidado de Deus. Você não vai perceber o que Deus está fazendo por você. E você vai ser levado por essa corrente. Os irmãos entendem? Agora, eu quero levar os irmãos a refletir nesse versículo. Nesse versículo. Onde está o diabo? Responde para mim, irmão. Onde está o diabo? Segunda pergunta. O que ele está fazendo? Não ouvi os irmãos. Como? Aí está o mistério, não? Brecha. Mas olha que interessante. Como resistir a ele? O versículo está falando. Seja firme na fé. Não é para fugir do diabo, é para resistir. Não precisa fugir do diabo, irmão. Quem é ele? Se você estiver revestido do capacete da salvação, só resiste. Mas entenda uma coisa, irmão. É ele que vai fugir de você quando você estiver revestido. Ele vai olhar para você e falar, esse aí não. Aquele ali também não. Aquele ali também não. Você já imaginou se ele tiver essa expectativa? Ele vai estar perdido. Ele vai olhar para o Ronaldo e falar, aquele ali não, aquele é crente mesmo, aquele ali. Tô fora. Aí vai olhar para o Wilson e falar, ixi, irmão de oração para mim. Os irmãos percebem como é rico isso aqui, irmãos? Agora, a última pergunta. Como o diabo está atacando? Quando você, irmãos, está frouxo. Você não está firme na fé. Você está titubeando. Você não está louvando, você não está agradecendo o Senhor. Você não está ouvindo as verdades com firmeza. Você não está guardando a palavra no seu coração. Você vai ficar vulnerável. E o diabo, ele vai encontrar em você um alvo fácil. Os irmãos entendem como é importante nós agradecermos o Senhor, louvarmos o Senhor pelo seu cuidado, irmão? Valorizarmos os irmãos, valorizarmos uns aos outros, estamos nos preocupando, estamos nos envolvendo com as coisas do Senhor. Eu sinto que esse final de semana aqui nós somos guardados. Amém. Você poderia estar em muitos outros lugares, mas nós somos guardados, porque o Senhor, irmãos, Ele nos guarda. Olha só uma outra passagem sobre sobriedade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 7. Os irmãos leiam para mim, versículos 6, 7 e 8. 1 Tessalonicenses 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Podemos? Vamos lá? Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que desviaram de noite se ensinarão. Nós que somos, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e o amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Não é maravilhoso isso, irmãos? Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Por isso nós precisamos ter sobriedade. Amém. Agora, os irmãos sabem o que é essa couraça?
Se você for pesquisar, é um colete. Quem é militar pode me ajudar. E esse colete protege você do pescoço até o umbigo, frente e costa. É uma proteção. Você está revestido da couraça da justiça. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa? Por isso, irmãos, nesses momentos, nós estamos passando um momento difícil. Muito sofrimento. Nós temos que buscar proteção do Senhor. É o único que pode nos proteger. É o Senhor. E nós estamos sendo protegidos quando nós estamos nessa esfera de comunhão. Isso pode se estender para a sua casa, pode se estender para o seu lar. Pequeno grupo ali com os irmãos, você pode estar sendo protegido. O que nós não podemos é vacilar. Os irmãos lembram, eu sempre lembro esse versículo, 2 Coríntios 2, eu acho que é 10. Paulo fala para a gente não desconsiderar os ardizes de Satanás, irmão. Porque ele é ardiloso. Eu vou ler esse versículo, irmãos. 2 Coríntios 2:11 fala: para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Irmãos, não pense que você é forte. Se você não tiver revestido da couraça, do capacete da salvação, da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, tá junto com o corpo, cuidando um do outro, você se torna uma pessoa vulnerável. E a gente não pode desconsiderar suas artimanhas. É por isso, irmãos, que nós precisamos da proteção do Senhor. E aí, quando a gente fala de proteção, qual o salmo que os irmãos lembram? Tem vários. Mas eu lembro daquele salmo que fica aberto. Olha aí, tá vendo? Aquele salmo que fica aberto lá, quando você chega numa casa, tá aquele salmo aberto. Minha mãe tem uma Bíblia desse tamanho. Falei, mãe, que benção que esse salmo tá aberto aí, mas... Não é? O que está escrito aí nesse salmo, né? Ou é para benzer a casa? Não sei, para... Mano, aquilo tem que se tornar real para nós. Eu queria ler para os irmãos nessa versão, que está muito cheio de detalhes e riqueza. Olha essa versão 1611. Diz o seguinte, ó: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente, do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Os irmãos percebem que riqueza? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Aí está, descansa a sombra do Onipotente, né? Mas olha que riqueza. Permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Versículo 2 fala: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Ou seja, Ele é o meu esconderijo. Ele é a minha proteção. E a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Em quem você está confiando nesses últimos dias? No dinheiro? Porque quem tem muito dinheiro tem poder, né? E aí, quanto mais a gente tem, parece que mais se afasta do Senhor, né? Nada contra os ricos, irmãos. Pelo amor de Deus, quisera eu ser rico, não é? Nada a ver isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. É que nós precisamos, quanto mais humildade, quanto mais simplicidade. Tem pessoas ricas que são simples e humildes. Então, olha a continuação do versículo 3. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Vocês percebem aqui, irmãos? Certamente. Se você estiver, aonde? No lugar secreto. Perceba os detalhes, Rosinete. Porque às vezes passa despercebido. Ele vai ser a sua proteção, ele vai ser a tua fortaleza, se você estiver debaixo da sombra do Onipotente. Se você estiver nesse esconderijo, Arnaldo. E aí ele continua. Vai te livrar do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro aqui? A armadilha de Satanás. E da peste perniciosa, doenças que tem afligido muitas pessoas. Ah, então agora se eu estiver debaixo da sombra do Onipotente, eu não vou adoecer? Vai, mas de repente você vai adoecer menos. Não é? E ele continua, o versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas
e debaixo das suas asas confiará. Sua verdade será o seu escudo e broquel. Estudo aqui é proteção. Veja, irmãos, que interessante está nessa versão. A sua verdade será o seu escudo. Agora, toda vez que a gente lê algo, é bom a gente fazer pergunta para nós mesmos, para ver se nós entendemos o que nós lemos. Onde é o esconderijo? Onde é o lugar secreto? Deus é Espírito, irmãos. Diga assim, Deus é Espírito. E importa seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse é o lugar secreto. Quando você está nesse lugar secreto, Ronaldo, você tem intimidade. E aí, o que acontece? O restante do versículo fala o quê? Além de proteção, ele também nos livra das armadilhas de Satanás, que é o laço do passarinheiro. Você já percebeu aqueles caras correndo atrás de um boi e de um cavalo? E laça você? Acabou. Foi laçado, foi preso. Mas se você estiver debaixo, ou se você estiver escondido nesse lugar secreto, irmãos, você tem a proteção dele. Eu sinto, irmãos, nesses últimos dias, quero ser bem sincero com os irmãos, uma grande necessidade de adoração. Eu falei para o Senhor ali quando eu estava cantando, eu falei, Senhor, me arrebata, Senhor. Me leva, Senhor, contigo, Senhor. Irmãos, que me deu um desejo de estar com Ele. Não sei vocês, irmãos. Mas nós podemos estar com Ele aqui. Talvez seja um momento em que nós precisamos de mais adoração. A oração dos irmãos aqui, sabe? Totalmente fora do padrão que você acha que é normal. Ontem o irmão falou para nós de nos ajoelharmos. Às vezes, irmão, não sei você, mas parece que a gente tem vergonha. Não sei você, mas eu sinto uma grande necessidade, irmãos, de adoração. Que nossas reuniões sejam verdadeiras reuniões de adoração. Sem ter vergonha do outro que está do seu lado. Uma vez eu estava no local de reunião, chegou uma senhora e dobrou o joelho. E na época eu falei, para que isso? Olha, irmãos, a religião dentro de você. Isso acaba com a gente, irmãos. A minha cunhada, que eu a amo muito, que partiu para o Senhor, era uma irmã de joelho rasgado. Uma vez ela chegou no nosso local lá e falou, vocês não adoram o Senhor aqui? Eu falei, como assim, minha irmã? O pessoal está tudo conversando, eu não vejo, não tem ninguém com o joelho dobrado. Desculpa, meu irmão, eu falar isso para você, mas eu só queria saber. Irmãos, é vergonhoso. Os irmãos compreendem, irmãos, como nós precisamos, nesses últimos dias de adoração. Eu estava tendo comunhão com o Adriano antes dele compartilhar a palavra, eu fiquei bastante preocupado. O irmão estava cheio de cargo de falar sobre santidade, que nós precisamos nos santificar mais ao Senhor. O irmão ajoelhou aqui com tanta simplicidade. E muitas vezes a gente olha para isso e fala, puxa, parece que está tão longe de mim, né, irmãs? Esse clima de adoração. Irmãos, vamos mudar isso. Eu sei que isso é individual. Às vezes, eu vou fazer isso no meio dos irmãos.
Adore o Senhor. Sem se preocupar. Entre, irmãos, nesse lugar secreto. Entre nesse esconderijo do Altíssimo. E a sombra do El Shaddai, a sombra do Todo-Poderoso vai te proteger, irmãos. E muitas vezes, o que a gente percebe, irmãos? Às vezes, eu quero contar um testemunho para vocês. Recentemente eu fui curado numa reunião. Eu deveria ter trazido para os irmãos aqui meu exame. Tem uma irmã, que ela sabe quem é, mas não vou citar o nome. Ela me mandou um salmo de muito encorajador, né? Eu estava num momento assim de tristeza. E eu li o salmo. E a irmã perguntou assim: como você está, meu amado? Eu falei: irmã, estou com algumas dores, alguns problemas, saúde, mas estou bem espiritualmente. E eu falei para a irmã desse jeito: ouça o que eu vou dizer para você, meus irmãos. Irmãos, eu sinto que está chegando um momento em que eu vou engrandecer o nome de Deus em breve. Nós não estamos aqui atrás de cura. Não estamos, mas a cura existe. Se você, não estou também dizendo, me exaltando que eu estou, irmãos, buscando o Senhor, que eu estou nesse esconderijo, não, mas eu tenho tentado buscar o Senhor. E não ligar para as doenças. A Bíblia não fala, o Senhor não fala: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei? Amém. Vinde. Vinde a mim. Nós temos que crer nisso, irmãos. E aí no domingo, não sei se os irmãos lembram, eu estava compartilhando. A gente chamou alguns irmãos. O irmão Sérgio também estava ali junto. Começamos a orar. Irmãos, eu senti uma dor no meu estômago que vocês não têm ideia. Eu fui embora para casa. Só para os irmãos terem uma ideia, eu estava com úlcera, flebectasia. Os irmãos sabem o que é flebectasia? Veias estouradas no esôfago. Pangastrite. Hérnia de hiato. E tem mais coisa por aí, viu? Não sei nem se eu tinha estômago. Na segunda-feira eu fui fazer um exame, irmãos, lá na Baixada Santista. O médico olhou meu exame e falou: nossa, você está com estômago, rapaz. Quantos anos você tem? Isso aí eu não vou revelar, né? Mas já passei dos 30. Irmãos, eu quero que os irmãos dêem glória a Deus bem forte. Eu fui curado. Quando terminou a minha endoscopia, o médico, geralmente, eles não ficam depois da endoscopia. Tinha mais de 20 pessoas fazendo endoscopia, mas quando acordei, o médico estava parado em pé, me olhando. Eu falei: doutor Bruno. Ele falou assim: rapaz, você não tem nada no estômago. E eu ainda estava grogue, eu falei: como assim, doutor? Como assim? Não tenho nada? Estava cheio de coisa. Ele falou: você só tem uma gastrite, rapaz. Saiu a hérnia de hiato, Tânia. Não sei como explicar isso, Ulisses. Eu sei. Aleluia. Não esperou eu terminar, né? Meu irmão também tinha uma úlcera muito brava, a dele era pior ainda. E o Senhor simplesmente nos cura. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa isso, irmãos? Mas muitas vezes, o Senhor, às vezes, ele quer que a gente tenha alguns probleminhas. Como assim, Emerson? A gente não pode deixar de lembrar da experiência. Isso aqui não estava no script, mas não tem problema, irmão. A gente não pode lembrar, esquecer. Eu compartilhei isso com os irmãos na reunião de casa. Não está tendo reunião em Nova Odessa, eu estou na reunião de Sumaré, entendeu? Meus irmãos de Nova Odessa. Né, ô Glória? E eu compartilhei isso com os irmãos lá na reunião. Os irmãos lembram do espinho na carne de Paulo? 2 Coríntios
12, a partir do verso 7. Irmão, lembra? Paulo fala assim, e para que não me ensoberbesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Duas coisas a gente vê aqui importante. Paulo clamou ao Senhor. O que é isso? Paulo orou. Ele foi diante do Senhor. Ele clamou ao Senhor. Senhor, tira de mim esse negócio. 3 vezes. Isso lembra do Senhor Jesus no Getsemane. Que orou 3 vezes para o Senhor passar aquele cálice. Não lembra disso? Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E Paulo orou por 3 vezes, minha irmã. Senhor, tira esse espinho. Muitos teólogos hoje procuram saber o que é isso, mas a Bíblia não deixou para você saber. É simplesmente aqui um espinho na carne. Para que a gente possa aplicar isso em todo o sofrimento que a gente passa. O Senhor deixou registrado. E qual foi a resposta de Deus para a oração de Paulo? Irmãos, preste atenção aqui. Deus ouve suas orações. Porque aqui está dizendo o quê? A resposta de Deus para Paulo. O que no versículo 9 fala assim? Então ele me disse. Significa que é a resposta de oração. Você está vendo, Manel? O Senhor responde nossas orações. Então ele disse, a minha graça te basta. A versão 611 está assim, a minha graça é para você suficiente. Não é rico isso? A minha graça te basta, a minha graça para você é suficiente, porque o poder, a força, se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza aqui no original é doença. Senhor, como isso? O poder se aperfeiçoa na doença, Mara, na fraqueza. Irmãos, preste atenção aqui numa coisa maravilhosa. Às vezes, irmãos, tudo, Andréa, está debaixo da permissão do Senhor. Amém? Tudo Ele permite, irmão. Se Ele permitiu que você passe por uma situação de tribulação, uma situação de doença, de uma situação de um ente querido, de uma situação de um filho com algum problema, de uma mãe, de qualquer coisa que seja, irmãos. O Senhor está te permitindo, Marcelo, passar por isso. Primeiro, para que você não se exalte. E segundo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na doença, Ronaldo. Aí você olha isso aqui e fala, Senhor, como que o poder pode se aperfeiçoar numa doença? Aí ele continua, irmãos, pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas doenças, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, presta atenção nessa nota que eu vou ler para vocês, sobre esse versículo. Ouça isso com bastante atenção. Primeiro, Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o seu sofrimento. Ele tirou? Não. Segundo, e qual foi a resposta de Deus? Olha as lições que está aqui, a minha graça é suficiente para você. Terceiro, é assim que muitas vezes Deus nos abençoa nessa terra. Não destruindo ou retirando o mal que nos aflige e enfraquece, mas transformando o nosso sofrimento em motivo de fé. Transformando os nossos sofrimentos em motivo de fé, porque Deus conhece a nossa fé, irmãos. Agora, que contraste é esse, Hermes? Na sua cura, então quer dizer que Deus curou você, mas não curou Paulo? Mistério. Mistério que a gente não consegue explicar. Quando você, irmãos, está passando por algum problema, irmãos, agora preste bastante atenção nisso aqui. Seja doença, seja tribulação. Beth, preste bem atenção nisso aqui. Não é para você isso aqui, tá? Mas eu lembrei de você.
Não estou expondo a irmã, tá, irmãos? Porque a gente se compadece dos sofrimentos dos outros. E quando a gente passa a ter comunhão com os irmãos, a gente passa a conhecer os irmãos e passa a conhecer o sofrimento dos irmãos. E é mais um motivo para a gente orar. Mais um motivo para a gente ir diante do Senhor. Às vezes você está passando por momentos de tribulação, sofrimento, angústia, tristeza. Irmãos, preste bem atenção nisso. Deus está fazendo você passar por isso, para que isso seja um motivo da sua fé. Para que isso seja um motivo para que você aumente a sua fé. E quando você olha para o problema e você não encara ele como deveria ser encarado, você coloca Deus na sua frente, vem a cura. Vem a libertação. Por quê? Porque você está dependendo totalmente dele. Irmãos, é quando sou fraco que sou forte. O fim do homem é o começo de Deus. O grande problema é que a gente ora, desiste e depois a gente quer colocar a mão. Deus percebe, Deus tem um momento dele. Agora, presta atenção no quarto item aqui desse comentário. Paulo havia aprendido a desfrutar da graça do Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos, fraqueza e lutas da vida. Quinto, Deus sabe como equilibrar a nossa vida. Diga assim, irmãos, Deus sabe como equilibrar a nossa vida. Se tivermos apenas bênçãos, pode repetir. Poderemos nos tornar orgulhosos. Por isso, diga para o irmão assim, ó, por isso, Ele permite fardos em nossa vida. Diga para o irmão assim, é por isso que Ele permite fardos em nossa vida. Por isso que eu li o versículo, meus irmãos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Irmãos, aonde nós vamos encontrar alívio? Seja qualquer coisa que você esteja passando, Wilson. Precisamos provar desse livramento. Mas é se você estiver nesse lugar secreto. Se você permanecer nesse esconderijo. Nós vamos ser guardados, Arnaldo. Quem habita, Ronaldo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso vai guardar você. Irmão, esse versículo tem que se tornar nossa realidade. Você está em qualquer lugar que você esteja. Aí você fala assim, onde eu estou nesse momento? Eu estou no lugar secreto. Eu estou no lugar secreto. Gaste um minutinho só. Um minutinho só. Fecha seus olhos. E no seu coração você fala assim, Senhor, eu quero estar no lugar secreto. Gaste um minutinho meditando nesse versículo. O Salmo 145, versículo 18, até o versículo 20, quero ler para os irmãos que esse versículo foi de grande encorajamento para mim. Deus cuida de quem Ele ama. Irmãos, não saia daqui sem antes gravar essa frase. Deus cuida de quem Ele ama. Eu posso dizer assim, eu amo o Senhor, mas Ele me ama. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira. E você está incluído nisso. Não há aqui separação, irmãos. Deus me ama e não ama você.
Deus ama o Ronaldo e não ama a Leia. Deus me ama. Diga assim: Deus me ama. É por isso que Ele te guarda. Olha esse salmo, que coisa tremenda. Salmo 145 diz assim, eu vou ler na versão 611, fala assim, ó: o Senhor está perto de todos aqueles que chamam por Ele, ou invocam o seu nome. Clama por Ele, chama o seu nome. E todos aqueles que clamam por Ele em verdade. Aqueles que invocam o seu nome com sinceridade de coração. Não é ficar que nem um papagaio, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Isso é clamar o nome de Deus em vão, irmãos. O versículo está dizendo aqui, ó, é clamar o seu nome com verdade. Clamar o seu nome com sinceridade. E aí ele continua, 19, ó. Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem. Você tem, meu Senhor? Você tem, meu Senhor? Ele cumprirá o desejo daqueles que temem. Deus vai realizar o desejo de quem o teme. Irmãos, os irmãos precisam entrar nos detalhes. Você está entendendo aqui o que ele está falando? Ele vai cumprir seus desejos. Mas desde que você o teme. Desde que você o tema. Desde que você o invoque com sinceridade de coração. Ele continua dizendo, ó, Ele também ouvirá o seu clamor. E os salvará. Irmãos, além de te ouvir, além de te proteger, além de cuidar de você, Ele também vai te salvar. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa? Se eu apenas estiver nesse lugar secreto, se eu apenas estiver nesse esconderijo, eu vou estar guardado, Arnaldo. Ele vai te proteger. Ele vai te sustentar. Nos momentos de tribulação, Ele vai estar ali com você. Nos momentos de sofrimento, Ele vai estar ali com você. E Ele vai te salvar, Raimundo. Isso não é maravilhoso? Versículo 20 fala assim, ó, o Senhor preserva, ou o Senhor guarda todos aqueles que o amam. Ele ainda vai te preservar. Ele ainda vai te guardar. Que Deus é esse, irmãos? Os irmãos entendem que coisa maravilhosa? Você sente que Deus está te guardando? Você sente que Deus está te protegendo? Você sente que Deus está no controle? Irmãos, diga assim, ó, Deus. Eu não ouvi os irmãos, todos os irmãos. Deus está no controle. Uau! Deus está no controle. O que significa isso? Que Ele está no controle. Que Ele está cuidando. Que Ele está te protegendo. Mais um versículo eu quero ler para os irmãos com respeito a esse cuidado de Deus. Muito conhecido esse versículo, Mateus 10, 29 e 33. Então pode ler esse versículo para mim até o 33, Mateus 10, 29 a 33. Vamos ler com força, todos juntos? Amém? Mateus 10, 29 a 33. Não sem o consentimento de vosso Pai. E quando até o cabelo todo da cabeça estão cantados. Não temais a noite, temais também vós, que muito guardais. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Amém, até aqui. Irmãos, não se vendem 2 pardais por uma moeda de cobre. Na tua Bíblia está um aze. 10% de uma dracma. Um valor irrisório. Não tem valor.
E toda vez que cai um passarinho, o Senhor estava lá. Você não vale muito mais que um pardal? Olha só que interessante, ó. O Pai sabe quando um pardal cai na terra. E Ele está sempre presente quando isso acontece. Se Deus cuida dos pardais de forma tão maravilhosa, acaso não cuidará também dos seus servos? Por isso que eu pergunto para os irmãos, você está se sentindo, irmão, está sentindo que está sendo cuidado? Se você não estiver sentindo isso, procura, irmãos, os irmãos. Procura estar na comunhão. Não se isole. Irmãos, nós lemos no começo, a ansiedade, ela causa isolamento. Você se isola. E você fica cometido a fazer vários tipos de coisa. Não fique sozinho, irmãos. O irmão leu ontem para nós, mostrou para nós a importância de nós cuidarmos uns dos outros. Às vezes, quando você estiver num momento de sofrimento, de tristeza, tribulação, nesse momento você pega o seu telefone e liga para uma irmã que você acredita que ela também está sofrendo. E você vai perceber que muitas vezes o nosso sofrimento é tão pequenininho. Nosso sofrimento é tão pequeno, irmãos. Se Deus cuida dos pardais, muito mais de nós. Nós somos muito valiosos que pardais. E nós precisamos sentir esse cuidado do Senhor, irmãos. Sentir esse cuidado amoroso do Senhor. O Senhor está cuidando de nós. Você sente que o Senhor está cuidando de você? Ó Senhor Jesus. Salmo 104, para concluir, está dizendo assim, ó, 104, versículo 13. É Ele quem, dos seus altos patamares, rega as montanhas e a terra se sacia do fruto das suas obras. Faz a erva para o gado, as plantas para serviço do homem. Tudo é para você. Para da terra tirar o alimento. Nós devemos ter nesses últimos dias um grande coração de gratidão. Tudo que foi feito é para você. Os irmãos entendem? Tudo que foi plantado é para o homem. E aí você pergunta, Deus está cuidando de mim? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Está se preocupando com o que se vestir, com o que comer, com o que beber. Não ande ansioso por causa disso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos começar a buscar mais o Senhor. Vamos começar nesses últimos dias a valorizar mais a palavra. A ter mais intimidade com o Senhor, irmãos. Qual que é o segredo? Está nesse lugar secreto. Você vai ver como você vai sofrer menos, irmãos. Eu tenho um monte de sofrimento, eu tenho um monte de coisa, de batalha. Se nós quisermos, a gente senta, a gente divide. Aí você fala, irmão, você não me conhece. Se você sentar 5 minutinhos comigo, você vai desistir do que você falou aí, hein? Todos nós estamos sofrendo, né, irmãos? Mas sofrer sozinho é muito ruim. Não é? Não é isso, Mateus? Às vezes a gente tem nossa companheira. Vamos sofrer junto, não é? Vamos estar junto diante do Senhor, irmãos. O que eu quero deixar para os irmãos aqui para finalizar é 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim, ó, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Salmo 50, 23 fala, quem me oferece sua sincera gratidão, quem me oferece a sua sinceridade de coração, ou a sua sinceridade como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Que coisa maravilhosa, né? O irmão falou aqui para mim, irmão, pode ficar aí até meio-dia. Eu falei, não, irmão. Vou abrir um pouco para os irmãos compartilhar. Então nós temos a mensagem de 15 horas de ontem, 2h15, 2h30, falou sobre santidade. Nós temos a mensagem do irmão que compartilhou conosco ontem, irmão Alex. E também mais uma porção hoje. Então, irmãos, tragam sua porção. Essa reunião, o caráter dessa reunião é comunhão.
comunhão do corpo. Então vamos nos edificar mutuamente, amém? Jesus é o Senhor. Vou colocar o microfone aqui.